Tendo em vista que na última aula nós falamos ou fizemos uma retrospectiva do mercado financeiro entre os meses de janeiro e abril, nesta aula, portanto, nós vamos falar ou dar continuidade dessa retrospectiva, só que falando dos meses de maio, junho, julho e agosto, tá certo? Vamos olhar, portanto, pelo retrovisor desses 4 meses no mercado financeiro de 2024. Então, a aula está começando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma caminhada de poupador e investidor. E olha só, pessoal, esse segundo quadrimestre de 2024 vai ser marcado por uma série de acontecimentos muito relevantes que vão impactar diretamente, tá certo? Os indicadores econômicos e o mercado da renda fixa e da renda variável. Sem deixar de falar do mercado de trabalho no Brasil. Olha, notícias muito boas, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para vocês alguns insights sobre cada um desses meses ou sobre cada um desses aspectos. Taxa Selic, câmbio, o dólar, renda variável e renda fixa e, claro, mercado de trabalho. Então, vamos começar, porque a aula precisa chegar ao seu objetivo. Então, como vocês podem observar aí, pessoal, ou pode acompanhar aí, o que é que a gente está querendo mostrar para vocês. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, como é que eu posso caracterizar o mês de maio? Um mês em que a ideia de estabilidade, com sinais de otimismo, vai preponderar, tá certo? E aí eu olho para o cenário econômico. Nós devemos olhar para o cenário econômico. Então, o mês de maio, pessoal, vai trazer estabilidade ao mercado financeiro. E por quê? Porque a inflação vai apresentar uma leve desaceleração. E essa leve desaceleração prova que, ou reforça, que o governo está, sim, comprometido, tá certo, em fazer, digamos, um ajuste fiscal, a manter as contas sob controle, tá massa? Taxa Selic. A taxa Selic, o Banco Central vai dar uma baixada nessa taxa de 10,75 para 10,50. E isso, de alguma maneira, é uma forma de atender às expectativas do mercado, e reforçar, portanto, a atratividade da renda fixa, embora tenha caído um pouco, mas continuava a taxa muito alta. O câmbio, ou seja, o dólar, o que é que vai acontecer? O dólar vai oscilar aí um pouco entre 4,85 e 4,95, e isso muito influenciado pela entrada de dólar, muito dólar aqui no Brasil, capital estrangeiro, portanto, que é o que vai ser impulsionado também pelas commodities que estão em alta. Na geração de emprego, o que é que a gente vai observar? 180 mil novas vagas criadas, vagas formais, com carteira assinada. O brasileiro percebe que isso, desde 2023, começou a apresentar números consistentes. Olha que coisa legal, não é, pessoal? Bem, e isso gerado, sobretudo, pelos setores da indústria, crescendo, e o setor da construção civil, crescendo também. Então, a economia brasileira mostra pujança, e isso vai gerar empregos, tá certo, pessoal? Isso é muito bom. Voltou a confiança no Brasil, entrando muito dinheiro, tá certo? Muito dinheiro, e, claro, esse dinheiro vai
vai ir para investimentos em infraestrutura, né? Vai para investimentos de um modo geral e a economia vai crescer e vai gerar emprego. Renda variável, olá, o Ibovespa vai subir cerca de 3,2%, e isso apoiado pelo desempenho positivo das empresas de mineração e, claro, do setor de energia. A renda fixa, como você pode observar, né, com essa Selic aí em alta, porque 10,50 ainda é muito alto, né? O que é que vai acontecer? Os títulos públicos, né, do Tesouro Selic e alguns CDBs vão estar ou continuar muito atrativos, né? Especialmente para os investidores conservadores. Eu sou um conservador de alguma maneira, às vezes eu sou moderado, mas a minha tendência é para ser conservador, tá certo? Talvez isso me dê mais segurança. Vamos para o segundo mês. O que é que a gente pode observar no segundo mês desse quadrimestre 2, né? Você pode observar que, primeiro, o mês de junho vai ser caracterizado pela ideia de cautela diante de indicadores externos. Externos, quer dizer, fora do Brasil, o que está acontecendo na economia, na política, não é? Globalmente falando. Então, o cenário econômico, portanto, de junho vai trazer essa volatilidade, né? Essa volatilidade sobe, desce, insegurança, etc., devido a essas preocupações com a desaceleração da economia global, mas em especial a economia americana e a economia chinesa, tá certo? A taxa Selic, pessoal, vai permanecer inalterada ali em 10,50, continua alta, portanto, mas o Banco Central vai sinalizando aos poucos que pretende, né, dar cortes, fazer cortes com possíveis, né, cortes mais adiante. E isso, claro, vai depender da consolidação do controle da inflação feita aí, né, com a responsabilidade fiscal do governo, tá bom? No câmbio, a moeda norte-americana vai fechar em torno de 4,90, né? Com pouca variação, portanto, em relação ao mês de maio, como vocês podem observar, mas sustentada pela demanda por exportações agrícolas. Olha a geração de emprego. A geração de emprego, 140 mil empregos. Pessoal, caiu um pouco, de 190 para 140, mas continua gerando um bom número de vagas formais no Brasil, tá certo? E isso vai, né, impactar um pouco pelo recuo do setor industrial. Mas continua, né, a geração de emprego consistente aí, vocês podem observar. Na renda variável, o que é que a gente vai observar? Que o Ibovespa vai ter uma leve queda aí em torno de 1,5%. E claro, isso vai ser influenciado pelas ações de tecnologia e de varejo, que sofreram, né, com revisões, portanto, de crescimento, né? Foram olhar lá e não era aquilo, era isso aqui. E aí perceberam, né? E isso influenciou o Ibovespa. Mas a renda fixa, os fundos de renda fixa aí, pré-fixados sobretudo, né? Vão começar a ganhar mais destaque, né? Com investidores, portanto, apostando na redução da taxa de juros, né? Mas vamos lá. Como foi o mês de julho? Como foi o mês de julho? Então, se a gente olhar aí o mês de julho, você pode observar aí, o mês de julho vai trazer como características sinais de recuperação e expectativas renovadas. E aí, pessoal, a gente tem que olhar para a economia de julho, que vai trazer o quê? Um alívio para a economia brasileira, com novos dados positivos sobre o crescimento do PIB, que inclusive surpreendeu os analistas, né, os sabichões do mercado financeiro, né, em relação ao PIB. Eles previam uma coisa muito aquém desse número aí, 2,3, né, muito aquém, e aí a economia foi crescendo, tá bom? Taxa Selic, o Banco Central manteve em 10,50, marcando, portanto, o início de um ciclo de flexibilização. Mostrou que deu uma freada, né? Baixou um pouco, deu uma freada, mas, né, mostrando interesse em diminuir
esse número aí. No câmbio, o dólar caiu para 4,80 e isso vai refletir uma maior confiança no cenário interno, na economia brasileira, né, nas atitudes do governo, etc., e uma percepção, portanto, de risco controlado. Em relação à geração de emprego, 200 mil vagas formais foram, né, criadas aí nesse período. Que coisa fantástica, não é, pessoal? Muito fantástico, né? Com destaque, portanto, para o comércio e para o turismo, né? A gente tem que lembrar que ainda tem aí o setor do agronegócio que gera também emprego. Mas, né, a indústria, a construção civil, o comércio e o turismo têm dado respostas muito positivas. Na renda variável, o Ibovespa vai subir em torno aí de 5%, alcançando 124 mil pontos e impulsionado por resultados trimestrais positivos de grandes empresas. A renda fixa, por sua vez, né, com a redução ali, né, para 10,50 da taxa Selic, os investidores vão começar o quê? A migrar para produtos como debêntures e incentivadas e fundos multimercados, tá ok? E o último mês, em particular aí, né, o mês de agosto, o que é que a gente pode observar no mês de agosto? Que é um mês de consolidação de tendências, pessoal. E quando eu falo de consolidação de tendências, o que é que eu queria ou quero dizer? Que esse mês aí vai ser marcado por maior confiança nos mercados, né, com inflação controlada e projeções econômicas revisadas de forma positiva, tá certo? Para positiva, tá bom? A taxa Selic, o Banco Central, manteve aí em 10,50, consolidando, portanto, o movimento de estímulo à economia. E o câmbio, pessoal, o dólar, ou seja, a moeda americana, ela vai cair para 4,70, vai girar em 4, né? E vai favorecer o quê? Um fluxo positivo de capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira. A geração de emprego aí, mais 220 mil vagas formais criadas. Ninguém pode duvidar que isso são sinais de investimento desse governo que está aí, né? Investimento de confiança, não é? Da economia, na economia brasileira e, claro, de confiança, né, dos mercados estrangeiros aí. São indústrias chegando, novas empresas, são, digamos, a abertura de novos mercados, não é? Na área, por exemplo, novos mercados para o agronegócio. Quase 300 novos mercados. Isso tudo é sinal de confiança, né, de pujança da economia, tá bom? Então, perfeito aí, né? A renda variável vai registrar o quê? Um avanço em torno de 6, com destaque para setores da saúde e da tecnologia. E a renda fixa, pessoal, a renda fixa, os produtos indexados pelo índice de preço ao consumidor amplo, né, que é a referência da nossa inflação, para medir a nossa inflação, vai continuar muito atraentes, né, com investidores, portanto, buscando que proteção contra eventuais pressões inflacionárias, não é, futuras, tá ok? Então tudo isso aí é fantástico e a gente não pode, né, negar que há algo de bom que a gente pode extrair de 2024 na economia brasileira. Então, como é que eu poderia concluir isso, né? Eu poderia concluir dizendo para vocês que esse quadrimestre aí foi um quadrimestre de transformações, tá certo? Muitas transformações. Por quê? Porque o mercado financeiro brasileiro apresentou estabilidade, inicialmente, tá certo? E mostrou em seguida alguns sinais, portanto, de recuperação e de otimismo. Aos poucos, né, na medida que a taxa Selic vai caindo aí, vai diminuindo, o que é que vai acontecer? Isso vai, de alguma maneira, manter o dólar sob controle e vai favorecer importações, né, reduzindo, portanto, custos para as empresas, tá certo? Por outro lado, o que é que a gente pode concluir? Que esse mercado de trabalho
vai se destacando, como vocês puderam observar. E esse destaque é extremamente positivo para a economia brasileira e vai contribuir, portanto, para o consumo interno. Tá certo? As pessoas vão poder comprar. Vocês observaram aí, né, ao longo do ano, que os shoppings, os supermercados, né, as praias estavam cheias, os aeroportos lotados. Lotados. Isso é um sinal claro de que a economia brasileira realmente está, digamos, muito pungente, muito consistente. Então, não caiam na onda aí, né, dos fake news, dizendo que o país está quebrado, que o país está não sei o que lá, né, que a economia está pá. Né, nem mesmo essas pesquisas aí que aparecem, elas merecem a nossa confiança, né? A gente tem que olhar para as ruas, para as lojas, para os supermercados, para os aeroportos, para as praias, né? É isso aí que vai dizer como estão, portanto, ou como está a economia brasileira. Então, o que é que a gente pode, né, dizer para vocês? Que com essas perspectivas de crescimento sólido aí da economia brasileira, então o Brasil parece, portanto, caminhar, rumar para um segundo e último trimestre já, né, mais promissor, né? Ainda que com alguns desafios que precisam ser, né, digamos, enfrentados, como desafios globais, desafios de equilíbrio fiscal, etc. Então, a gente vai olhar para o último trimestre do ano, mas com mais positividade, né? Que vai ser, portanto, o assunto da próxima aula da gente, tá certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que possa tê-los ajudados, né? Por quê? Porque quando a gente olha pelo retrovisor, quando a gente olha para o nosso passado recente, fica mais fácil da gente corrigir as rotas, os rumos, né? Entendendo o mercado, como é que ele funcionou, né? No ano anterior, nos meses anteriores, a gente pode corrigir nossos rumos para os nossos investimentos, para as nossas economias, para a nossa vida financeira, familiar e pessoal, tá ok? Bem, por último, lembrar, a gente nunca vai fazer aqui, digamos, recomendação de investimentos. Nunca, tá certo? Nunca. Porque o dinheiro é seu e você faz com ele o que você bem entender. Tá ok? Agora, a gente orienta aqui, né, dá algumas luzes. Pessoal, meus livros, reforço sempre, livros de educação financeira, voltada diretamente para as crianças, que é As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, é um conto. Inclusive, esse livro, né, vou reforçar aqui, foi adotado pelas terceiras, quartas e quintas séries da Escola Pio X, lá em Aracaju. Foi uma notícia muito boa para mim em 2024, que, né, abre outras portas com certeza. E o segundo livro, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, é uma espécie de manual para os pais. Os pais que dão mesadas a seus filhos podem usar esse livro para, né, educar suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, enfim, né, financeiramente para o futuro, para que sejam adultos com relações saudáveis com o dinheiro. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Tchau!